Muito boa noite a todos. Que bom que estamos reunidos e continuamos juntos a refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Mestre querido, muito obrigado pela oportunidade desta encarnação. Muito obrigado pela vida que nós temos, Pai. Rogamos o teu amparo e o teu auxílio para todos os irmãos que estão nos hospitais, que estão enfrentando as dificuldades dessa pandemia, seja na saúde, ou seja nas questões financeiras, para todos aqueles entes queridos que agora precisam lidar com a dor da perda. Que todos eles possam receber as nossas emanações de amor, o bálsamo das nossas vibrações de compaixão, envolvendo-os, levando esperança aos corações, para que eles possam entender e sentir que a morte não existe, que a vida, a passagem na Terra é uma escola para o desenvolvimento de novas virtudes e a conquista do sentimento sublime do amor. Sê com todos nós, Mestre querido, para que sigamos por este rumo, o rumo da sublimação dos nossos sentimentos e o rumo de enxergar tudo quanto nos acontece como oportunidade abençoada para o nosso crescimento. Que a espiritualidade maior esteja junto a nós, nos intuindo e nos amparando, para que sejamos medianeiros, levando a todos os corações o Evangelho que balsamiza e alimenta as nossas esperanças para seguirmos sempre em frente. Que assim seja. Que assim seja. Nós estamos trabalhando o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, neste momento, o item 4, os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêem-se generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre sem se lamentarem. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Amélia Rodrigues nos faz voltar com as suas descrições à antiga Palestina. Vejamos então como ela pinta as cores da sociedade daquele tempo. A usurpação do poder político abrir espaço para as arbitrariedades e abusos de toda ordem. A famigerada águia romana sobrevoava o cadáver dos povos dominados, espraiando o ceticismo e o horror por onde se encontrava. Os ideais de nobreza haviam cedido lugar aos ignóbeis conluios do crime com a insídia. E o povo? O povo, como acontece nessas circunstâncias difíceis, entregaram-se à lassidão, à suspeita contumaz, ao abandono de si mesmo. Já não acreditavam mais, já não confiavam mais em Deus, porque parecia tão distante a proteção, as suas necessidades, a sua vida. Os profetas que se apresentaram em períodos contínuos,
agora eram vitimados pela própria inércia e rapidamente abandonados por aqueles que exalçavam as parcas virtudes. A suspeição predominava no relacionamento humano e a traição constituía fenômeno necessário à sobrevivência pessoal e social. A pressão do dominador conduzia as parcas esperanças a estado lamentável de pessimismo. Mas vejam só, nessa situação que estava a Palestina, desse momento que lá nos encontramos, apareceu e sempre aparecerá a figura ímpar de Jesus, abrindo os braços à solidariedade fraternal, acenando com perspectiva de um futuro iluminado para todos. As suas eram propostas de amor, com soluções fáceis de serem aplicadas. Por essas razões, passou a chamar a atenção, atraiu grupos de curiosos ao seu círculo de atividades. Mas nós vamos ver que a presença de Jesus nesse instante na Palestina era uma aragem refrescante em todo o sofrimento do povo palestino. Os seus feitos correram com celeridade de uma centelha de fogo sobre o rastilho de pólvora. E aí, obviamente, o povo o procurava onde quer que ele se encontrava. Mas Jesus curava os corpos, mas aquelas pessoas queriam se libertar do fardo do corpo doente e não do jugo moral a que prestavam servidão. E aí a gente vê tantos casos, não é? Do curado de lepra que, estando bom, foi para onde? Para um bordel. Mas Jesus compreendia. Jesus ajudava a todos, sem exigências, sem reclamações. Porque o que norteava o seu coração era a compaixão. É um apelo a socorro da dor, conforme esta se apresente. Mas vejamos nos dias de hoje o que Marco Prisco, através da psicografia de Divaldo Franco, nos convida a sermos cooperadores com Jesus. Independente das valiosas e expressivas realizações que você não consegue produzir, que a gente não consegue produzir, mas a gente pode se tornar uma ponte entre Deus e o próximo, com elementos da boa vontade e da solidariedade. Nós não vamos conseguir resolver os graves problemas da humanidade. Porque se a gente olhar hoje a nossa terra, se buscarmos ter o conhecimento do que acontece entre todos os povos, nós vamos ver que os problemas são muito sérios, que a dor da população é muito séria. Mas o que é que a gente pode fazer? Nós podemos sermos uma chave útil que abre as portas da esperança, aquele aos quais a gente tem a convivência, que percebemos que já desistiram do bem ou estão realmente no rumo da queda. Nós vamos ver também que, impelido pelas contingências em que se debate, de realizar um largo cometimento, vamos nos lembrar daquela historinha do beija-flor, que a mata
pegando fogo, ele trazia no seu biquinho uma gota de água para fazer a sua parte. Então vamos converter as nossas mãos em concha, num vaso singelo, que procura levar a linfa do amor àqueles que são sedentos, a linfa da paz àqueles necessitados, a linfa da solidariedade, da fraternidade àqueles que estão carecendo. Mas nós vamos ver que nós não temos um espaço tão grande para resolver as provas, porque nós não temos nem condição para os grandes voos de caridade. Nós não seremos, por enquanto, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, mas nós podemos sim resistir a todas as sombras conjugadas pela oração, pela ligação com o plano espiritual superior. E aí nós vamos ver que a gente vai passando devagarinho pela vida de uma forma mais em paz. E nós vamos ver também que as pessoas não vão entender. Aqueles outros que se demoram nas trevas, na incompreensão, eles não vão entender. E aí, a nossa posição perante os nossos chefes, perante a sociedade, é assim, que nós somos pessoas que são fracas. Nós seremos desconsiderados. Mas não importa, porque afinal de contas, o adubo fecundo para a paz de todos podemos ser, porque não trazemos o mal dentro de nós. E nós vamos ver também que nós não teremos ouro para distribuir, mas nós teremos alento. Nós não teremos nenhuma pérola para doar, mas podemos dar da paz que temos em nós. Nós não temos nenhuma glória, nós não somos, né, nenhum vitorioso geral da sociedade, mas nós podemos ajudar com equilíbrio. Nós não temos poder para espalhar, mas nós temos sim a harmonia que podemos dar. Nós não conseguiremos multiplicar os bens transitórios, mas nós temos o amor. E é esse amor que vai cobrir de alegria e de paz a toda a humanidade. Porque nós podemos, com a nossa vontade, com o nosso caminhar, levar dessa compaixão que Jesus nos ensinou já lá na Palestina Antiga. E há um ditado que eu aprendi com o Renato, que é o seguinte, eu não sei o autor não, mas que o bater de asas da borboleta no Japão causa um tufão aqui no Brasil. Então, vamos bater as nossas asas vibrando o amor à humanidade, porque se batermos as nossas pequenas asas hoje, nós poderemos inundar de luz, de paz, de harmonia, de equilíbrio a todos os nossos irmãos da Terra. Vou contar a vocês uma história que o irmão X colocou no livro Pontos e Contos. É o seguinte, a história chama O Amigo Chaves. Logo após a desencarnação de Belmiro Chaves, os companheiros do grupo efetuaram verdadeira consagração à memória dele. Realmente ele era uma pessoa assim, muito boa. Ele foi um excelente pai de família, um generoso amigo e abnegado irmão. Ele era um alfaiate muito humilde. Não tinha dinheiro, não tinha, mas ele conquistara assim a confiança
e a amizade de todos. E ele era um médium curador. E aí, quando ele morreu, nossa, foi aquela choradeira, foi aquela tristeza de todo o grupo, né, da casa espírita que ele fazia parte. E aí, nós vamos ver também que começou um mal entendido. Olha só que interessante. O irmão X é fantástico nas histórias que ele conta. Desde o momento que o pessoal voltou lá do cemitério, acabrunhado, choroso, aí eles resolveram se reunir na casa espírita para fazer uma oração ao amigo que tinha desencarnado. Mas longe de se circunscreverem ao amor, ao reconhecimento, à saudade, começaram a pedir as coisas a ele. Então começaram as súplicas. Olha, irmão, né? Porque aí passou a chamar irmão Chaves. Olha, irmão Chaves, nos ajude nisso. Alguns dos irmãos, menos avisados, faziam pedidos particulares mentalmente, né? E saiu também naquela oração coletiva. E aí o colega desencarnado, apesar de enfraquecido, porque é um renascimento quando a gente desencarna, assim, estava enfraquecido, abatido da grande transição, e estava junto a um dos amigos responsáveis pela casa espírita, chamada Venerável Benigno. Aí, terminadas aquelas orações, Belmiro Chaves sentiu muito tocado nas fibras mais íntimas, porque ele não imaginava que ele era assim tão digno de tanto amor de todos os companheiros. Aí o mentor falou: olha, amigo, agora é chegado o tempo da sua renovação. Nós precisamos ir, porque aí você vai ter novos ensinamentos, vai adquirir dons iluminativos. Então é preciso que a gente vá embora. Mas aí Chaves olhou aquelas paredes simples, detendo-se naquela paisagem interior que ele tanto amava, e a saudade bateu muito forte. Aí ele disse: amado benfeitor, pediu em pranto, não me afaste daqui. Eu gostaria de poder continuar ajudando aos amigos queridos, permanecendo nesta casa, a serviço deles, amparando-os nas atividades edificantes de cada dia. Quem poderá escutar o que ouvimos agora sem prender-se ao justo reconhecimento? Aí o mentor olhou para ele com uma expressão facial de surpresa e quem, como modificava de atitude, falou muito calmo: Belmiro, creio que não sabes o que pedes. No entanto, não te posso violentar os sentimentos. A morte física, em qualquer circunstância, deve ser interpretada como elemento transformador, que nos cabe aproveitar, intensificando o conhecimento de nós mesmos e a sublimação de nossas qualidades individuais, a fim de atendermos com mais segurança aos desígnios de Deus. Mas Chaves não conseguia ouvir o benfeitor. E aí ele disse: olha, então você virá comigo para o trabalho de assistência ao organismo espiritual e logo que te refaças, satisfarás aos próprios desejos. Aí Chaves ficou muito feliz e foi com o mentor. E aí, depois que ele se recuperou, que não demorou muito, porque realmente era uma pessoa muito boa, começou a esmagadora tarefa.
Aí eu fiquei pensando, sabe? Como a gente atormenta o irmão Gabriel. Então começou aquela história. Ele era o amigo Chaves. Então, na primeira semana que ele já estava ali, ele foi convocado pelas mais estranhas exigências. Era procurado mentalmente para toda espécie de serviço. Rogava-se-lhe assistência fraterna nas mais disparatadas situações. Era recordado insistentemente nas cozinhas, nos balcões, nas salas de costura, nos trabalhos de enfermagem, nas lutas mais vulgares de cada dia. Até aí, tudo bem. Mas também Chaves era instado na esfera da insensatez. Querem ver? Exigiam-lhe a cooperação em assuntos de baixa classe. Não vamos entrar no assunto, né? E o trabalhador era obrigado a comparecer espiritualmente para lidar com material menos digno das paixões desregradas. Além disso, ainda era compelido a atender no campo de frivolidades inúmeras. As mães chamavam para corrigir os filhos vadios, a busca de objetos perdidos e a obtenção de notícias prematuras. O ex-alfaiate não conhecia descanso. E aí outras entidades se desligavam, sim, daqueles afazeres para repouso, mas ele não tinha tempo. Ao fim de 6 meses, ele estava exausto. Impossível continuar. Desanimado, dirigiu-se ao mentor, rogando aflitivamente: meu amigo, meu generoso amigo, compadece-te de meu pobre espírito, prisioneiro de sombras e dificuldades. Não posso mais. As solicitações da preguiça e da má-fé, as exigências dos vícios e dos caprichos humanos me atormentam o coração. Aí o mentor disse: não precisas prosseguir. Providenciaremos nova situação para o teu concurso fraternal. Não julguei que você pudesse ir tanto tempo na tarefa que tinha pedido. Aí, Belmiro Chaves chorava de alegria, porque dessa forma ele ia poder se recuperar e trabalhar realmente no campo de que precisava. Aí me levou assim a uma reflexão, sabe, gente? Eu comecei a pensar, nós precisamos, de repente, sermos um pouquinho mais adultos, buscarmos realmente resolver as coisas aqui na Terra daquilo que a gente pode resolver. E não querer que o plano espiritual resolva os mais comezinhos acontecimentos. Nas coisas sérias, é óbvio, mas também no plano espiritual há um departamento de orações. Então, se a gente fizer uma oração, mas oração aonde nós nos envolvemos com o nosso coração, essas orações serão levadas até o plano espiritual. E lá, nesse departamento das orações, elas são selecionadas. E aí, se realmente são dignas de serem atendidas, Jesus as atenderá. Nós seremos auxiliados, porque a compaixão do Senhor não nos deixa sós, não nos deixa soltos aqui na terra encarnados como se não estivesse atento às nossas necessidades. A gente precisa, eu digo isso por mim, a gente precisa ter fé, confiar e envolver-se com realmente o plano espiritual superior. Quando fizermos a oração, imaginemos Jesus sentado à nossa frente,
conversemos com Ele. Vamos expor as nossas dificuldades. Vamos mostrar que nós estamos tão necessitados do seu auxílio, do seu amparo. E quando fazemos isso de fato, sentindo a presença de Jesus, nós estaremos sendo amparados. Por isso que eu coloquei essa história do nosso Belmiro Chaves, para a gente, de repente, começar a repensar se nós não estamos atropelando muito o plano espiritual com coisas que a gente possa resolver. Porque nas nossas aflições reais, nós nunca deixamos de ser amparados. Jesus, agradecemos, Senhor. Agradecemos por esse dia. Agradecemos pelo teu amor. Agradecemos, Jesus, por estarmos na terra. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos dás de estarmos reunidos, conversando sobre o teu Evangelho, buscando locupletar-nos do teu amor para seguir em frente. Agradecemos, Senhor, mas te suplicamos as tuas bênçãos a todos os nossos irmãos da terra, aos dirigentes dos países, aos dirigentes do nosso Brasil, para que sejam envoltos em luz, em dignidade, em amor. Abençoa, Senhor, aos que não têm o que comer, aos que não perderam seus lares, aos que estão desesperados por conta dessa pandemia que varre a terra. Ilumina o coração dos nossos cientistas para que busquem, sob tua orientação, o amparo através da medicação que nos livrará desse vírus tão difícil. Mas auxilia-nos, Senhor, a sermos aquele pequeno beija-flor que, com uma gota do nosso amor, possamos auxiliar a todos os nossos irmãos em humanidade. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos.